Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito e hoje nós vamos ler primeiro Crônicas do capítulo 5 ao capítulo 8. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tinha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Hezron e Carme. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi pai de Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com os seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azais, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã, o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Huri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi o filho de Jessizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e em seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade, e a metade da tribo de Manassés, tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os Hagarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os Jagarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos Jagarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso Deus de Israel incitou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Hala, Rabor, Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Amrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok,
Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi o sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi pai de Assir, pai de Elcana, pai de Elbizaf, que foi pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi pai de Saul. De Elcana, Amazai, Aimote e Elcana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Elcana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel o mais velho e Abias o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Ragias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam, junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Remã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Remã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Remã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes e os outros levitas foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo ou templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebron em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Hilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes, como suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs.
Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azé e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas, dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Jezé, Joquimão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os Gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens, das tribos de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens, da tribo de Azé, Masal, Abidom, Rucoque e Reob, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, Ramon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam: da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens; da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto, Jaza, Quedemote e Mafaate, com suas respectivas pastagens; e da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Resbom e Jazá, com suas respectivas pastagens. Capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinron. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Ícias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia. Eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. Os filhos de Jediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias, que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Rupim eram filhos de Ir, e Ruzim era filho de Aer. Os descendentes de Naftali. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezé e Silém, netos de Bila. Os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Rupim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Ramolequete deu à luz Isode, Abiezé e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Lique e Anião.
Os descendentes de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Eza e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, pai de Num, que foi pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezé e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá, com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Azer. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Zera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a filha deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofa, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofa: Suá, Harnefé, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jeter: Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula: Ara, Raniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi de 26.000. Capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adá, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Hurão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate: Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres Ruzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Rodes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos chefes de famílias. Com Ruzim, ele gerou Abitube e Elpaal. Estes foram os filhos de Elpaal: Eber, Mizã, Semed, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Risque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Ranias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes, conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedó, Aiô,
Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tereia e Acais. Acais gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus, e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.